TDFcast número 90, convidado de hoje, um tema importantíssimo para pais. Vocês já sabem que a gente fala bastante sobre isso, sobre os 4 pilares ali, que é importante a parte técnica, é importante a parte tática, é importante a parte física, mas principalmente a parte comportamental. E foi pensando nisso que nós convidamos a Juliana Mazepa, ela que é psicóloga, também tem atendimento total na parte comportamental voltado para atletas, tem uma baita uma experiência com clubes de futebol, atletas e treinadores. Então, seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, Vina. É um prazer estar aqui. E vamos discorrer um pouquinho, né, desse assunto Tem que assunto, realmente né? é tão importante hoje em dia e cada vez mais, né? A gente vem sendo procurados aí para falar sobre a área mental e comportamental dos atletas, não só pelos próprios atletas, mas também pelos treinadores, empresários e pelos pais, que a gente sabe que eles têm um papel fundamental na carreira desses jovens atletas do início ao fim delas, né? Você viu, diretor? Ela estava preocupada. Como que eu vou falar? O que que eu vou falar? Ih, já vamos entregar o podcast na mão dela. Não, já pode deixar que já vai passar aí. Você viu? E vai, hein? E vai. Esse assunto, senta que lá vem resenha. Falar sobre futebol e sobre coisas que a gente gosta é sempre um prazer, né? Então, obrigado por ter aceito o convite. Vamos lá. Vamos falar bastante aqui. Vou pedir uma gentileza. Conta um pouco da tua história, como é que você começou na psicologia. Já sei que tem família, né? Que já é voltado para a área, então fica à vontade. Sim. O tempo é todo seu. Ok. Eu sempre brinco que eu sou psicóloga desde a barriga, porque isso é algo que eu sempre ouvi, né? Minha mãe era psicóloga, já falecida, mas eu aprendi a ser, com certeza, psicóloga com ela dentro de casa, não veio na faculdade. Sou terceira filha de 3 irmãs, das quais as 2 também são psicólogas, então acho que não teria outra possibilidade profissional para mim nessa vida a não ser psicóloga. E eu amo. É uma profissão que não só me escolheu, mas como eu também escolhi. Eu tenho uma paixão enorme por entender sobre o desenvolvimento humano. Sempre achei que, muito além daquilo que a gente se comporta, daquilo que a gente faz, existe algo por trás disso tudo, que é a nossa psique, né? Que é o ambiente que a gente foi criado, que são as crenças mentais que a gente vem aprendendo ou vem herdando de geração em geração, que muitas vezes o ser humano se comporta, ele não sabe nem por que ele se comporta assim, porque já está automatizado dentro da mentalidade dele. E a partir desses assuntos que para mim são extremamente complexos e ao mesmo tempo simples, porque é sobre todos nós, né? Então vem essa paixão pela psicologia desde muito cedo, desde dentro de casa, como eu falei. E aí me formei em 2008, mas antes de me formar eu já fiz estágio no Atlético Paranaense em 2006. Na época minha mãe trabalhava lá como psicóloga. Eu acho que foi a segunda ou terceira passagem dela pelo clube. A primeira vez que ela trabalhou lá foi em 96 ou 97, não me lembro exatamente. Eu era pequenininha ainda, mas já tinha o desejo e, né, o sonho de trabalhar também dentro de clube de futebol. Porém, naquela época ainda, né, Vini, não se via com tanta importância. Pelo contrário, se via ainda a psicologia com um pouco de preconceito. Dentro desse mundo que é tão machista, né, a gente vem com certeza melhorando isso e vem crescendo aos poucos, mas naquela época ouvia-se muito do não sou louco, não preciso de psicólogo. Então aí foi assim uma carreira construída de uma forma não linear. Então eu trabalhei no Atlético Paranaense, daí parei. Aí passei por várias situações, inclusive familiares, como a perda da minha mãe, e me formei muito mais de um nível profissional assim mais maduro dentro da psicologia clínica e também da psicologia organizacional, onde eu sempre foquei em trabalhar com desenvolvimento de times de alta performance, liderança, gestão. Sempre a minha área foi voltada para alta performance humana. Então, eu sempre gostei muito de entender o que faz um ser humano conseguir entregar tudo e o que impede ele de não conseguir ser o seu melhor, independente do que ele faça. E o que eu sempre digo do futebol é que um dos pontos principais, ao meu ver, para chegar na alta performance é o amor pelo que faz. E se tem uma coisa que esses meninos amam, é a bola. Né? Então eu falo para eles, vocês já estão um passo à frente da grande maioria dos profissionais, porque tem muita gente que muitas vezes não ama muito o que faz. Acabou escolhendo aquela profissão por alguma outra situação específica, ou vai aprendendo a gostar no meio do caminho, mas o futebol, normalmente, né, eu
todos os atletas que eu já atendi hoje, acho que eu nunca escutei nenhum falar, eu não gosto muito de jogar bola, não é o grande amor da minha vida jogar futebol. Então, trabalhei, né, voltando para minha carreira, trabalhei na área empresarial, muito na psicologia clínica durante aí praticamente 12 anos da minha formação. Foi quando, ali por volta de 2018, eu fui convidada pelo Paulo André, na época que era o diretor do Atlético Paranaense. A gente já havia conversado, já havia trabalhado juntos, né, em 2006. Ele me convidou para me desafiar, na verdade, ele me chamou para fazer um trabalho mental com 3 atletas na época, bem no início da pandemia. Ele falou, Ju, mas os atletas estão todos em casa nesse momento, então te desafio a fazer um processo 100% online. Você acha que dá? Falei, não sei, mas podemos tentar. Se tem uma coisa que me move, é desafio. E aí eu fiz esse trabalho em 3 atletas, né? Na época, o Abner Vinícius, o Vitinho e o Eric, que está comigo até hoje. Foi um trabalho que deu muito certo, foi assim, um trabalho muito bem estruturado dentro do desenvolvimento de características comportamentais que a gente desenvolveu juntos, entendendo que isso faria com que cada um dos atletas conseguissem chegar na sua entrega máxima de performance, de nível técnico e nível tático dentro de campo, a partir de uma segurança emocional, a partir de um autoconhecimento. E ali eu relembrei o quanto eu amava trabalhar com atletas. Falei, agora acho que está na hora de eu permanecer dentro do futebol. Fui ajustando meus horários, fui ajustando a minha agenda, encerrando alguns projetos empresariais. Aí veio a pandemia, aí a clínica que eu tinha já também fui encerrando meu trabalho lá, já fui mudando todo o meu viés de trabalho. E hoje já tenho um time de 5 psicólogos trabalhando para mim. Tem uma empresa chamada JM Desenvolvimento Mental, que a gente faz toda essa parte aí, inclusive de estrutura de trabalho e desenvolvimento para atletas de categoria de base também, porque é aí que já começa, né? Desde muito cedo e cada vez mais cedo, esses meninos eles vêm sendo pressionados, eles vêm sendo cobrados por resultados e por entregas no nível mental e de maturidade comportamental que não é condizente com a idade, né? Eu sempre falo isso dentro do futebol. Ali um garoto de 11, 12, 13 anos que não tem nenhum tipo ainda de maturidade emocional para fazer determinadas entregas de comportamento, de resultado, eles são cobrados desde muito cedo. Então, a minha área vem se estruturando, a minha empresa vem se estruturando cada vez mais para também fazer todo esse tipo de trabalho, não só com os atletas, né, profissionais, mas com a base, que a gente sabe que é extremamente importante. Muito bom. Respondi, falei. Viu? Gostou, diretor? Pô, vai ter muita coisa pra perguntar aí, acho. Já anotei umas 88 perguntas aqui. Não, mas vamos lá. Só antes, Ju, deixa eu... Qualquer coisa vocês vão trocando, e que não ficar bom, vocês vão cortando. Não tem isso não. Aqui é direto. Não, por favor, ajeita o raciocínio aí, se ficou meio estranho. Não, tá maravilhoso. Só antes eu pedi uma licença, até para fazer um agradecimento, né, diretor? Em relação à Supercap, que nesse final de semana nós fizemos um evento lá em Apucarana, e a Bia, que é a dona da empresa, ela fez boné pra gente e assim, você que tem empresa, tudo que envolve a marca, a gente fica orgulhoso, fica feliz. Sim. Então, em forma de agradecimento, Bia, obrigado. Supercap fazendo sempre boas ações e estando junto com a gente há mais de 3 anos já. E ficou bonito, hein? Gostei desse boné. Já me pediu um livro, agora já veio boné, já perdemos o boné. Foi só uma dica, foi Agora só uma já- dica. Não, e Vai pro usar? pessoal que tá. Eu uso. Então, se for usar para jogar beach tênis, Uso para jogar beach tênis, uso na praia, uso para caminhar no parque, uso sim. E aí, pro pessoal que ele tá assistindo, esse tem o QR Code que leva pro Instagram deles. E daí lá você consegue ver tudo a respeito dos bonés personalizados também. Só escanear o QR Code. Obrigado, meu irmão. Bom, a primeira coisa que eu anotei aqui é uma frase que eu falo bastante, é que o fruto nunca cai longe do pé, né? Pois é. Se você quiser conhecer o pai, conhecer o jovem, basta você conversar de 5 a 10 minutos com o pai e com a mãe, que você vai entender padrão de comportamento, vai entender sobre quais são os princípios, os valores dessa pessoa. E você tá bem enraizado, né? Sim.
Pai, não sei o pai, mas a mãe principalmente fez um excelente trabalho. Parabéns. Obrigada, obrigada. Só que você comentou uma coisa aqui O quê? que eu já escutei algumas vezes, né? Eu nunca falei isso, mas já escutei que psicólogo é para louco. É pra louco. Explica um pouquinho sobre isso. Explica você, porque eu nunca pensei isso. Não, Tô explica para você brincando. qual que é esse bloqueio que as As pessoas têm pessoas em relação a isso. tinham, né, Vini? Tinham muito esse bloqueio, porque assim, há muitos anos atrás, eu não vou te saber exatamente datas, mas a psicologia, ela trabalhava a doença mental. Teve uma virada de chave onde dentro da psicologia começou-se a trabalhar e a olhar a saúde mental. Então a gente muda o foco, a gente muda o ângulo desse viés, desse olhar sobre a psique humana. Porque realmente, né, partia-se do princípio de que todo ser humano era saudável e que não precisava de nenhum médico da mente, de ninguém para cuidar de você. Inclusive, também alguns anos atrás, era muito considerado que depressão, ansiedade, isso daí era frescura. Ah, tá depressivo porque não tem o que fazer. Tem muitos avós que falam isso ou que pensam isso. Então, a gente veio desconstruindo, né? A gente que eu falo, a área da psicologia, a área mesmo da psiquiatria também veio desconstruindo isso ao longo dos anos. E hoje em dia a gente entende que a saúde mental, a psicologia, ela é prevenção. Para que a gente consiga ter uma vida saudável, a gente precisa cuidar da nossa mente, das nossas emoções, assim como para a gente ter uma vida fisicamente saudável, a gente tem que cuidar da nossa alimentação, do nosso sono, da nossa atividade física. Então, e eu creio, isso não sei baseado em estudos, mas é uma percepção minha, de que pós-pandemia isso ganhou uma força assim, surreal, porque a gente começou a entender e falar muito mais, né, sobre medo da morte, sobre ansiedade, sobre algumas situações de estresse mental que já são naturais do ser humano, mas aí intensificou, potencializou quando virou comum a todos. Ninguém sabia muito o que fazer naquela situação, ninguém entendia o que vinha, e ali a gente começou a entender que o estado emocional e o estado mental faria toda a diferença no dia de amanhã. Então, muitos atletas, inclusive, também como fortes, né, pessoas de autoridade, né, dentro de redes sociais, enfim, foram trazendo cada vez mais essa possibilidade de falar, ó, eu estava até postei esses dias o Marcelo falando, eu estava na final da Champions League tendo uma crise de ansiedade dentro de campo, eu não sabia se pedia para sair ou se eu permanecia em campo, né? Então, isso há anos atrás, primeiro que não se era sentido com tanta facilidade, hoje em dia tem muito mais de 10 pessoas que você conversa, 10 pessoas já tiveram ansiedade em algum momento, já se sentiram ansiosas além do normal em algum momento, algum período da sua vida. Então, hoje atinge a muito mais pessoas, o nível de quantidade, né, tá muito maior e está se falando com mais clareza, né? A possibilidade de fala também, eu acho que esse é um dos pontos importantes, positivos, né, das redes sociais, que a possibilidade de fala e da gente normalizar algo que é comum à grande maioria do ser humano tá mais fácil, né? Então, creio que por conta disso, o viés mental ele vem tomando uma grande força dentro do esporte, né? Especificamente falando aqui do futebol também. Mas eu também sempre falo que o futebol ele espelha a vida, né? Então, se está acontecendo mais exposição sobre esse assunto dentro do futebol, você pode ter certeza que isso é comum à vida de todos nós. Muito bom. Só um minutinho, porque senão eu vou me perder. Sim. Nossa, eu perdi a palavra ali que eu queria falar do. Faz parte. Muito bom. Isso aí, quem sabe faz assim mesmo. Eu gosto muito do tema. De verdade. Eu, com 25 anos, tive depressão profunda. Passei por uma fase bem obscura. E eu lembro muito da minha família, principalmente, né? Eu não era atleta, mas a vida do empreendedor também é uma loucura, né? Uhum, Eu nunca vi um empreendedor de sucesso contando uma história que, eu pensei em ter uma ideia e vá lá, pronto, uhum. deu certo. É sempre com altos e baixos, desafios, com coisas positivas, situações que a gente aprende e por aí vai.
E eu lembro muito do meu pai, nesse momento, que meu pai, não que ele falava que era frescura ou algo do tipo, mas ele não sabia o que fazer para poder ajudar, direcionar. E, enfim, eu encontrei, graças a Deus, encontrei o direcionamento, mas encontrei colocando tênis no pé e saindo para correr, Uhum. né? Porque corrida para mim sempre foi terapêutico, né? Sim. Sempre foi maravilhoso. Enfim, por E isso que eu é, né? gosto. Porque a gente mexe o nosso físico, a gente mexe o nosso corpo, a gente também acaba aliviando a nossa mente, as nossas emoções, e vice-versa, né? Então, eu sempre falo isso para todos os atletas. A mente e o corpo, eles estão 100% conectados. A gente pensa, sente e se comporta. Esse é o ciclo natural humano, não tem como ser diferente. Antes de ter um comportamento, teve um sentimento, antes de ter um sentimento, teve um pensamento. É o gatilho é o gatilho mental que faz o gatilho emocional e o gatilho do comportamento. Então, por que que eu me comportei assim? Deixa eu entender o que eu pensei, o que eu senti que fez eu me comportar assim. Então, por isso que eu falo bastante também nessa frase que não tem alta performance sem autoconhecimento. O caminho para você chegar na tua alta performance, né? Que é o que é alta performance? É entrega acima da média daquilo que você propõe a fazer. É você conseguir ter uma entrega excelente ou muito boa daquilo que você se propõe a fazer, independente do que seja, qualquer atividade que você está fazendo. E para que eu consiga ter uma entrega excelente, eu preciso entender qual é o meu gatilho que eu preciso pensar, qual é o sentimento certo que eu tenho que despertar em mim para conseguir me comportar dessa forma. Se você percebe no teu dia a dia o que você pensa que te faz ter um sentimento positivo para você ter um dia bom, você começa a ter o controle da sua vida nas suas próprias mãos. Eu, gente, dentro do meu método de trabalho, falo sobre isso, né? Que a ideia é que o atleta ele consiga ter para ele, né, o controle das próprias emoções e dos próprios pensamentos, porque isso, inclusive, ajuda o treinador a conhecer ele melhor. Quanto mais você se conhece, você ajuda quem está ao seu redor a lidar com você. Fala, ó, vai por aqui, não vai por ali, isso para mim funciona, isso não funciona comigo. Então, ter essa percepção, né? E cada vez mais cedo, porque o menino de 10, 11 anos, muitas vezes ele não sabe nem o que ele está sentindo. Então, ele tem que aprender a nomear as emoções, a pensar sobre o pensamento. Deixa eu entender o que eu estou pensando, que voz é essa que fica dentro da minha cabeça. Então, é todo um processo mesmo de autoconhecimento. Muito bom. Você falou aqui que o primeiro passo para alta performance é o autoconhecimento, Sim. certo? E de maneira prática, para quem está escutando a gente, que não tem a mínima noção do que fazer, além de te acompanhar e seguir as sessões, né? Mas qual que seria o primeiro passo para quem quer se autoconhecer, entendendo, para começar a entender um pouco mais da área e se aprofundar? Ótima pergunta. Acorde e perceba o que você pensou ao acordar. Escreva os seus pensamentos. Se assim que teu despertador toca, você reclama, você tem preguiça, você quer dormir mais um pouco, você acorda animado, acorda mal-humorado, comece a se perceber, anotar os seus pensamentos, entender como que você se relaciona com o teu dia. Você passa mais o dia agradecendo, mais o dia reclamando. Você acha chato, acha ruim ir para o treino, ir trabalhar e fazer teus afazeres, né, habituais, ou você se sente bem fazendo isso? Esse seria o primeiro passo. Depois, quais são seus hábitos? O que você faz todos os dias, repetidamente, vai criar os seus resultados e vai formar a tua identidade. Você é os teus resultados, você é né, a soma dos teus hábitos. Então, a partir dessa autoanálise, a gente começa a ir construindo quem eu preciso ser para ter o resultado que eu desejo ter. Tem coisas que te fazem bem que a gente vai permanecer e tem alguns hábitos que a gente vai de imediato precisar trocar, porque senão a gente não chega no resultado desejado. Ótimo livro. Começou a falar, eu já linkei aqui. Ó, recomenda? Recomendo. Poder do De olhos hábito. fechados. Poder do Muito bom. hábito, recomendação. Brasileiro tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? Quem Uhum. nunca começou uma aula de inglês e não completou? Quem nunca uma aula de violão, um relacionamento, Uhum. até a própria vida, né? Tem Sim. gente que, Uma boa enfim, dieta, né? Agora nossa, vai. Segunda-feira começou. agora vai. Atividade física, vamos cuidar da alimentação. E cadê a consistência? Falo bastante também sobre isso no meu trabalho, né? Não só com atletas, mas empresários também.
é a consistência. Quando você falou até de empresário, né? Da construção de uma empresa, da construção de um time, a gente sabe que isso leva tempo. Então, é consistência. A leitura de um livro. Tem atletas meus que estão lendo 3, 4 livros por ano. Já estão lendo quase mais que eu. Então, assim, é muito legal quando você começa a ver a mudança do hábito, que eu falo, sem pausa, sem pressa. Você não precisa ter pressa. Você não precisa pegar o livro e falar, eu tenho que ler rápido. Mas sem pausa. Leia um parágrafo por dia. Mas não fique 3 dias sem ler. Então, essa frase ela é muito boa também para a construção de novos hábitos. Não tem o hábito de fazer atividade física, daí vai lá um dia, fica 2 horas na academia, daí fica todo doído, nunca mais, passa 5 dias sem voltar para academia. Eu tô falando de você aqui. Já senti uma indireta aqui. Não entendi nada. Por que você olhou pra mim? Qual foi a primeira coisa que você falou hoje? Tava com dor no corpo. Vai com dor. Então assim, vai por meia hora, mas vai todos os dias. Então, o hábito, ele é justamente um pequeno estímulo por uma constância de tempo. Aí tem teorias que falam que é 21 dias, outras falam 30, enfim. Mas por um tempo necessário para que a tua mente entenda o bem-estar que isso provoca, que a tua mente consiga perceber o resultado que isso está te gerando, para que passe a ser um desejo e não uma obrigação. Uma das grandes transformações mentais é fazer com aquilo que é uma obrigação hoje passe a ser um desejo amanhã. Então, o atleta ele precisa desejar ter uma vida de atleta, senão vai ficar um fardo muito pesado. Então, vamos fazer ele desejar. E aí, como que a gente faz a nossa mente desejar, ao invés dela se sentir obrigada? Aí tem programação mental para mais de metro. Você falou, complementando com isso, que uma das coisas que faz a diferença é que esses atletas, eles começam desde lá de baixo, sonhando e tudo mais, eles amam o que eles fazem, né? Sim. E enquanto eles estão percorrendo um sonho, eles estão aproveitando o processo por muitas vezes. O processo é desafiador em todo lugar, né? Mas eles amam o que eles fazem e aí, por consequência, é os resultados que tem. Inclusive, quando você detecta uma pessoa que ama o que faz, é maravilhoso, né? Teu olho tá brilhando enquanto você tá falando sobre isso. Exato. É porque o amor, eu sempre falo que um dos pontos principais também do meu escopo de trabalho, que são anos de estudo, eu fui identificando o que eu via que funcionava. Uma das coisas eu falo muito até da paixão, né? Porque a paixão é aquela questão mais, aquele sentimento mais avassalador que te impulsiona a ir para frente. Então, a paixão, ela precisa estar viva dentro daquilo que você está se propondo a fazer. Porque é uma escolha, você não foi obrigado a isso. É uma escolha, eu falo muito para eles, você tem que querer muito, porque é difícil, é um caminho árduo. Em várias outras profissões. Então, assim, o quanto você quer, o quanto você está disposto a pagar, o quanto você está disposto a trabalhar em prol daquilo que você diz que ama. Então, você tem que amar muito. O desejo tem que sempre ser maior do que todas as forças da resistência, porque a resistência vem. Para toda força há uma resistência. Então, para todo desejo há uma resistência. Aí é igual a gente está falando do hábito, né? Da academia, atividade física, enfim. Se você tá com a força de resistência, com as tuas desculpas, com o teu auto-boicote, com os teus pensamentos que te fazem ficar parado no lugar que você tá, se eles têm mais força do que o teu desejo de chegar num resultado desejado, você não sai do lugar. E tem uma frase do Bernardinho que eu amo, que é os campeões do desconforto. Ou você vai gostar de se sentir desconfortável, de se colocar no desconforto, ou você não vai conseguir ser campeão da tua própria vida, né? Porque que é o campeão? O campeão não é só para atleta, o campeão é você conseguir chegar no resultado que você quer. Eu sempre falo isso. Qual que é o resultado desejado? O que o Vinícius quer, não é a Ju? Eu vou junto com você entender o que você quer, o que faz sentido para você, o que faz o teu coração vibrar. E muitas das vezes os atletas, ou até mesmo o ser humano, já trabalhei durante anos, né, na clínica, não falando só de atletas, mas do ser humano de forma geral, a pessoa muitas vezes não para pensar o que ela quer. A vida vai acontecendo de forma tão rápida, tão automática, embasada em necessidades e aquilo que eu preciso fazer, o quanto eu preciso receber, o quanto eu preciso pagar, a família que eu preciso, né, dar conta. E aí, quando você vê, o ser humano ele vai se desconectando da própria paixão, vai se desconectando do desejo, se desconectando do propósito.
Então, isso tudo é uma construção de dentro para fora. Por isso que eu falo tanto da alta performance. É pra tá aí. Aquele que eu tô vendo ali, que é O Segredo também, esse livro. O segredo, a magia do segredo, tudo que entorna o segredo. Você conhece o Joe Dispenza? Não. Qual o Eu livro vou que ele te escreveu? indicar alguns. Tem um deles que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Incrível. Captaram esse livro daqui, diretor? Pelo visto, porque era pra ele tá aí. Qual que você tá procurando? Bernardinho. Ah, do Bernardinho, Transformando Transformando Suor em Suor Ouro. Esse foi o primeiro livro que eu li, apaixonado. Eu também. E um dos Gosto meus muito. sonhos era jantar com ele. Eu gosto muito, sempre indico para os atletas, e acho que foi até mesmo o Eric, assim, que ele teve uma virada de chave, a gente conversava tanto sobre esse livro, teve uma virada de chave incrível. Eu tive o prazer de ir numa palestra dele esses dias que ele fez aqui na FAI, do Bernardinho, e realmente ele tem uma mentalidade que vem muito de encontro com tudo que eu estudo, gosto e concordo. E uma das coisas que ele fala que, assim, que para o time dele, ele nunca procurava os melhores atletas, ele procurava os mais disciplinados. Porque através da disciplina, através daquele desejo realmente de ser provado, de ser testado, de ser tirado da zona de conforto, você consegue construir uma mentalidade vencedora. É muito mais difícil a gente a gente conseguir ter, né, a gente precisar colocar dentro de uma personalidade mais acomodada, mais acomodada mesmo, mas que deseja mais ficar aonde está, digamos assim. É mais difícil a gente colocar a disciplina do que a gente construir numa personalidade que já tem essa disciplina, um espírito de vencedor. Né? A gente sabe que é através dos pequenos hábitos que a gente chega nos resultados grandes. Então, o Bernardinho fala muito sobre isso. E a personalidade do atleta realmente, que é mais fácil da gente chegar num resultado extraordinário, é aquele atleta que deseja ser atleta fora do campo também, né? Isso vai agora de encontro com a minha próxima pergunta, né? Eu realmente sou muito fã do Bernardinho. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer e por aí vai. Com base aqui, ó, como despertar esse desejo, essa paixão, essa vontade. O próprio Bernardinho ele falava que quem era, dentro da época de ouro do vôlei, ele falava que quem era o ponto de equilíbrio dele era o Serginho, o Escadinha. Que ele falava que esse cara treinava como se estivesse correndo atrás de um prato de comida. Sim. Né? A chegar ao ponto que se ele reclamasse do treino é porque o treino foi extrapolado ao extremo. Né? Mas porque justamente ele tinha essa mentalidade do tipo, eu não vou deixar ninguém complicar a minha vida, ninguém vai determinar meu futuro, porque eu sou eu por eu mesmo e eu vou fazer isso acontecer, e essa é uma característica do líder, né? Exato. Ele sempre vai puxar, enfim, vai fazer o que tem que ser feito. Mas no caso dele, era que ele realmente ele vinha de uma condição precária, uma condição que não tinha nada, e o vôlei entregou tudo para ele. Nunca foi fácil, sempre correndo atrás. Até não sei se já leu o livro dele, é maravilhoso. Não, do Serginho? Foi nosso amigo treinador que me indicou, inclusive. É? Uhum. Ele falando sobre como despertar essa vontade. E ele falava que ele não tinha outra opção. E hoje, muitos atletas têm outra opção. Na maioria das vezes, eles têm. Como é que faz, então, para despertar esse desejo, essa vontade, para eles fazerem o que precisa ser feito até chegar aonde eles desejam? Eu creio que esse desejo, esse ter opção ou não ter opção, é muito do desejo que a pessoa tem de conquistar. O desejo de ser, o desejo de ter aquilo. Porque qual seria a outra opção? Você vai trabalhar no futebol, mas você não vai ser atleta? Você vai trabalhar, não vou no time A, mas eu posso ir no time B? Você tem outra opção, você pode ter várias opções. Mas dentro da mentalidade que realmente está disposto a entregar tudo para ter a realização. Porque o JJ fala muito isso, né? Não tem plano B, o plano B é fazer o plano A dar certo. E isso é o desejo de realização. Porque pode ser em qualquer profissão. A gente vai começar não tendo nada. Você vai precisar estar disposto, como eu te falei, né? A vencer o auto-boicote, a vencer qualquer tipo de resistência para você conseguir chegar no teu objetivo.
Agora, existem pessoas que têm um perfil, que têm uma personalidade ou já um perfil mental que não querem muito. Ah, se eu tiver pouco, tá bom, não precisa tanto, não quero esforçar. Ah, o quê? Tem que se esforçar tudo isso para conseguir chegar? Ai, não sei se eu vou. Né? Tem gente que fala, tem que sair de casa às 5 horas da manhã, ficar 2 horas no trânsito para chegar no treino. Não, eu vou. Tem gente que fala, não, acordar às 5 da manhã. E isso não é sobre ter ou não ter outra opção. Porque tem gente que até tem opção, mas quer fazer aquela dar certo. Porque eu creio que assim como a história do Serginho, que o Bernardinho conta, né, que treinava de manhã para ter o prato de comida na hora do almoço, acho que tem vários outros atletas que são assim, né, Vini? A gente conhece vida de atleta. Tem muitos atletas que passam necessidade e mesmo assim não tem essa força da realização. Por quê? Muitas vezes não se sentem capazes, não acreditam em si mesmos, não acreditam que são merecedores. A gente, dentro da programação neurolinguística, estuda, né? O Paulo Vieira tem muito esse viés de estudo, e ele é um cara que eu também já estudei muito, são 3 crenças que fazem a gente sair do lugar ou a gente permanecer na nossa zona de conforto, que é a crença de capacidade, crença de identidade e crença de merecimento. Então, se a gente não olhar para essas 3 crenças, para esses 3 pensamentos que estão direcionando a nossa vida, independente da profissão, independente de ter outras opções ou não, a pessoa se limita, a pessoa se boicota. E aí tem outras que já têm essas crenças mais direcionadas para o eu vou conseguir. Custe o que custar, eu vou fazer dar certo. E tem gente que, mesmo que custe pouco, não faz dar certo. Respondi a tua pergunta? Sim. Tudo é difícil, né? Tudo é difícil. Tudo é difícil. Ou tudo pode ser mais fácil, depende no que você acredita. A gente só tem que escolher qual difícil que a gente quer encarar, né? Exato. Eu costumo dizer uma frase aqui que adulto tem discernimento do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Criança não. Criança, principalmente atleta, jogador de futebol, né? Ele só quer se divertir. É muito falado sobre o principal para despertar numa criança é o desejo dela de querer se divertir com a bola nos pés. E o restante vai acabar sendo consequência. E acaba. Isso é até uma dificuldade de nós que trabalhamos com futebol. As famílias, elas acabam depositando uma expectativa muito grande no ombro das crianças e eles não têm esse discernimento do que é certo, o que é errado, o que pode. Porque, voltando, eles colocam uma frustração, um desejo que eles tinham quando eram mais velhos, mais novos, né? E acaba colocando no filho e ele não está preparado mentalmente para entender qual que é a diferença do qual difícil ele tem que percorrer, o que ele precisa fazer. E isso eu acredito que você trabalha dentro Com certeza. do método. Exato. É só uma criança, né? E a gente precisa respeitar a fase do desenvolvimento humano. Então, bem isso que você falou. É só o desejo. O menino ali de 5, 6, 5 nem se fala, né? É um terror que fazem hoje em dia com as crianças. Quando a gente fala de 5, 6, 7 anos, já como com um produto que futuramente vai ser valioso no mercado. Isso é surreal. Mas quando a gente está falando de uma criança, a gente tem que deixar ela brincar, tem que deixar ela apenas desejar ficar ali com a bola no pé, né? Eles estão aqui, estão com a bola no pé. Estão indo dormir, estão com a bola do ladinho. Estão estudando, estão com a bola no pé. Então, é realmente deixar esse desejo permanecer por bastante tempo. Vai, inclusive, lá na frente, quando ele tiver que tomar decisões mais sérias, o mindset dele, a cabeça dele, o gatilho mental dele está muito mais positivo do que negativo. Porque a mente dele vai buscar aquele desejo. Então, aí ele enfrenta os desafios, os obstáculos para buscar aquele desejo. Agora, se a criança já desde muito cedo vão matando esse desejo, como que mata o desejo? Enchendo ele de responsabilidade, fazendo com que esse desejo vire um peso, esse desejo vire um fardo, esse desejo já vire briga dentro de casa. Quantas e quantas crianças, adolescentes já passaram por isso? É pai e mãe brigando dentro de casa, ou coisas negativas acontecendo em torno daquele desejo que até então era só a vontade dele de jogar bola. E isso já virou toda uma construção em torno de uma família, né? Uma construção emocional, inclusive. Quando o garoto sai do jogo e é cobrado pelo pai, ou já fica aquele clima ruim, já gera um desconforto. Isso tudo são gatilhos emocionais que vão sendo programados na mente daquele menino
e pode fazer com que, sim, aumente o nível de estresse, de ansiedade e diminua o desejo dele de jogar futebol. Daí, quantos e quantos pais viram para mim com 15, 16 anos, Ju, não sei o que aconteceu. Do nada esse menino não quer mais ir pro treino, falou que perdeu a vontade, só quer ficar em casa. Deixa eu conversar com ele, porque nunca é do nada. Né? E às vezes o entorno, empresários ou família não tem essa percepção. Até mesmo o clube, né? A gente já conversei muito dentro de clube sobre isso. Como manter uma disciplina, manter uma rotina que precisa ser feita, ao mesmo tempo, de uma forma leve, de uma forma mais lúdica. Que a criança não precise sentir o peso já dessa panela de pressão que é o futebol. Né? Porque eu falo, o futebol é cruel. Então, quanto mais a gente conseguir blindar a mente e o estado emocional dessas crianças e adolescentes, melhor. Por quê? Né? Respondendo até a tua pergunta, porque dentro do desenvolvimento humano, a gente da área, né, da psicologia, que aprofunda muito todo esse viés do desenvolvimento humano, a nossa psique, a nossa mente, o nosso cérebro, enquanto, inclusive, estrutura física, não está desenvolvido. Com 25 anos que a gente considera que a nossa psique e nosso cérebro está desenvolvido. Assim, definitivamente. Até lá ele está em construção, ele está em desenvolvimento. Então, tudo que for feito nessa idade da infância e da pré-adolescência pode sim danificar de uma forma doentia a estrutura mental daquele indivíduo. Então, é muito mais profundo do que a maioria das pessoas imagina. E como que se faz isso, Ju? Apenas com a comunicação. Apenas com aquilo que é falado, com aquilo que é despertado naquele indivíduo, a partir de um erro, a partir de um acerto, a partir de um incentivo, de uma repressão, de uma cobrança dentro de casa. Eu já atendi atletas que falavam, nossa, quando eu era pequeno, eu saía de um jogo que eu jogava mal ou perdi, meu pai me deixava 2 dias preso no quarto de castigo, para eu entender por que eu fui tão mal no jogo. E eu tô falando de atletas profissionais, que graças a Deus se livraram dessa, desse estado de dor e conseguiram chegar. Mas e quantos não chegam? Foi mal. É verdade. Eu falei, conseguiram se livrar. O que fez? Se livrou do pai? Não, depois eu falei, conseguiram se livrar desse estado emocional, tá. né? E às vezes tem que se... Não tá gravando, tá? Tá, sim, claro que tá. Às vezes tem que se livrar do pai. Fala, pai, deixa comigo agora. Não, enfim, né? Não, é se livrar do estado emocional, né? De fazer essa mudança mesmo. Porque gera um trauma. Porque pensa, se o atleta já bem sucedido, no nível jogador de Série A né, de brasileiro, já tem uma carreira bem sucedida, mais de 25 anos, conta essa história na sessão, é porque tem um trauma ali. Claro. Tem um trauma ali. É algo que precisa ser resolvido. Exato. Eu sei que você trabalha com tanto atletas em categoria de base quanto no profissional, hoje até um pouco mais no profissional, e esses atletas foram crescendo, evoluindo e continuam, e isso é maravilhoso, né? Porque significa que o trabalho está sendo bem feito e que está gerando resultado. Mas qual que é a principal dor desses atletas mais novos? Não precisa entrar em caso, óbvio, né? Mas qual que é a principal dor que eles apresentam, dos mais novos, e se tem um padrão de comportamento de dor? E comparado com os atletas profissionais, que aí o jogo muda, são outras situações, mas que dores são as mesmas. Dor acaba sendo a mesma. As dores vão mudando de categoria junto com eles. Mas se tratando de atleta em formação, qual que é a principal dor? E se tratando de atleta profissional, qual que é a principal dor que vocês têm? Atleta de formação, a gente tem, a grande maioria deles ali, muito, né, sobre conquistar um espaço no time, quando eles estão no banco, né, isso é um trabalho que a gente tem que fazer com muita consistência, para eles não se sentirem rejeitados, se sentirem úteis, porque parece que a qualquer momento esse sonho pode acabar. Então, é esse fortalecimento mesmo mental, eu falo das crenças tanto de capacidade, de identidade, de merecimento, quanto eu vou fortalecendo isso para ele entender que faz parte do processo. Você não ser o titular absoluto não significa que você não merece, não é capaz ou não vai conseguir estar lá um dia. Então, é um trabalho feito bem consistente em relação a isso. Aí tem muitas questões em relação ao treinador, de se dar bem com o treinador, a comunicação do treinador,
do nada aconteceu alguma coisa, não foi falado, não fui pro jogo, fui pro jogo. Eu acho que eu falo que sempre são essas dores em torno de dentro do campo, né? Fora do campo existem dores muito também relacionadas a estados familiares, saudade dos pais, a base muitas vezes, vontade de voltar para casa, muito tempo sem o pai, muito tempo sem a mãe, como que essa saudade vai sendo trabalhada no dia a dia com eles. Também muitas vezes sobre uma estrutura familiar que não está ali bem formada, ou às vezes ausência, né, ou do pai ou da mãe, algo que tenha acontecido que vai fora do comum, daquilo que se é esperado em relação à dinâmica familiar. Eu acho que principalmente isso, assim, em relação à base. É mais mesmo esse fortalecimento de você acreditar em si mesmo, da sua capacidade de conseguir e performar em campo, né? Na base a gente tem sempre esse cuidado, essa percepção de que a inconstância acontece. Então, fui super bem no jogo, daí o que aconteceu que no próximo, no seguinte, não estou conseguindo entregar igual eu entregava, meu nível de atenção, meu nível de concentração está diferente, então existem 4 pilares que a gente trabalha, né? Que é o físico, mental, emocional e espiritual. E dentro do mental e comportamental, eu falo muito ali sobre o nível de atenção, concentração, agressividade positiva, coragem. Então, dentro da base também tem muito essa percepção de coragem e medo. Medo do erro é um assunto que a gente trabalha muito, né? Medo de errar, medo de se expor, o que vão falar de mim, redes sociais. É um assunto também dentro das categorias de base, que também no profissional, mas com viés um pouquinho diferente. Hoje em dia também, né, o uso de celular, jogos, enfim, são muitos temas que a gente trabalha dentro das categorias de base, mas as dores principais de dentro de campo são essas que eu falei. E no profissional, aí a gente fala mais de uma maturidade, de uma consistência, então a cobrança é muito maior também ali na entrega, o nível de entrega mental, o nível de comprometimento, e até mesmo para a gente, eu trabalho muito para a gente conseguir, para eles entenderem a autorresponsabilidade deles nessa oscilação. Eu brinco, agora não dá mais para oscilar tanto. Agora está permitido oscilar de 8 para 9,5, menos que 8. A gente precisa que você tenha essa autorresponsabilidade, né? Para você se sentir confiante e até mesmo para você passar essa confiança para o teu treinador. Porque você já é um atleta de alta performance. Então, o teu treinador, ele precisa saber que a hora que você entrar em campo, ele sabe o que você pode entregar. Então, assim, não é seja o que Deus quiser. É como que você vai se comportar, o que você vai pensar. Então, agora, o teu nível de autorresponsabilidade pela tua performance já é maior. Na base, a gente ainda não coloca de uma forma tão incisiva esse tipo de raciocínio. Você comentou aqui sobre os 4 pilares, né? Qual é o primeiro? A gente fala muito do pilar físico, do pilar mental, do pilar emocional e do pilar espiritual. No físico, a gente dá uma acompanhada geral ali em relação, né, à alimentação. A gente não é nutricionista, mas como é que está a alimentação, o sono, o nível tanto de água que você toma, o que está prejudicando o teu sono, o teu nível de estresse. Então, a gente fala de uma forma geral, já linkando também com uma disciplina e autorresponsabilidade, falando de hábitos, né, que tudo aquilo que atrapalha a tua performance física, ela vem a partir de um hábito, de um comportamento. Então, um já vai se conectando com o outro, que também já entramos aí no pensamento, porque muitas vezes eles não acreditam que são capazes de entregar mais, e a gente mostra para eles o caminho. E aí o pilar espiritual, que é a base de tudo. É isso que eu quero que você comente. Fale mais sobre isso, por favor. Fale mais sobre isso. Essa normalmente é a frase do psicólogo, sabia? Fale mais sobre isso. Então, né? Enfim. O pilar espiritual, independente da religião, né? A gente trabalha, e eu acho que aí entra um pouquinho do que eu sou, do que eu acredito, que independente de qualquer coisa que você faça na vida, você precisa ter uma crença, algo que te move, algo que te sustente. Então a gente entra com esse pilar espiritual para entender qual que é a sua conexão com Deus. O que você acredita? Né? Qual é a força maior que te faz seguir em frente? E eu acho muito lindo, sabe? Porque dentro do futebol, eu, inclusive, aprendi também a desenvolver mais o meu pilar espiritual.
como essa molecada tem fé. É impressionante, assim. Eles gostam de falar, eles gostam de louvar, eles gostam de, sabe, de colocar esse pilar ativo o tempo todo com eles, né? A maioria dos atletas, pelo menos que eu já atendi, eles têm isso já muito bem colocado, assim, muito bem trabalhado, que eu digo, não trabalhado, mas assim, como hábito mesmo. Eles já têm isso muito bem pré-estabelecido no dia a dia deles, eles fazem as células, eles vão à igreja, eles têm já hábitos que sustentam esse pilar espiritual. E isso, com certeza, é um ponto que a gente trabalha, fortalece e mostra para eles a importância deles terem cada vez mais esses hábitos espirituais, aquilo que faz bem para você, né? Então, qualquer tipo de hábito que você percebe que te dê força, que te sustente. Porque, como eu falei, eu acho que o futebol, acima de qualquer coisa, ele é acima, assim, de qualquer linha de raciocínio, de processo, do que vai fazer dar certo, ele precisa também, acho que, ter uma conexão com o cara lá de cima e falar, vou fazer a tua estrela brilhar. Então, assim, quanto mais eles acreditam nisso e movimentam. Eu sou uma psicóloga que eu estudo muito física quântica, espiritualidade, energia, frequência. Quem trabalha comigo já vai entrando um pouco, né, nesse vocabulário, já vai entendendo e fala, cuidado do teu pensamento, teu sentimento é a frequência que você entra, dependendo da frequência que você entra, é o resultado que você vai ter. O teu treino pode ser maravilhoso ou ser ruim, e isso não depender do treinador, depender 100% de você. Então, eu acho que sim, são muitas variáveis que vão transformando, como eu disse no início, o autoconhecimento e a performance do atleta. Então, claro, de uma forma muito respeitosa, cada um do seu tempo. Eu tenho atletas que, depois de 2 anos comigo, por exemplo, que trouxeram mais a fundo algumas situações de nível familiar ou até mesmo espiritual. E tenho outros que, em poucos meses, a gente já se aprofundou em determinados assuntos, assim, até a ponto de, dentro de uma sessão, eles trazerem experiências enormes, assim, muito para eles, assim, muito significativas. Nossa, eu preciso compartilhar então isso com você, olha o que aconteceu. E eu acho que toda vez que o pilar espiritual ele é fortalecido, o caminho se abre de uma forma diferente. Certamente você é cristã. Sim. Eu também extremamente conectado e todo mundo sabe a hora que o calo aperta, né? Eu costumo dizer que tá tudo bem se a pessoa não acredita, tá tudo certo. Mas é bom ela arrumar um bom substituto, porque uma hora ela vai precisar. Sim. E é sempre na hora que você mais precisa que aí você dá valor justamente para isso, né? É, pô, legal ouvir isso. Eu não. A gente sempre falava aqui dos 4 pilares, né? Que era parte técnica, tática, física e comportamental. E a parte comportamental nós colocamos o espiritual junto. Uhum. Já vamos separar aqui. É uma forma um pouquinho mais sistêmica, né, de olhar para o ser humano, porque como eu não entro muito, né, nessa parte técnica e tática, claro, a gente tem várias trocas, eles me ensinam, inclusive, muito. Hoje eu já Vamos posso falar dizer de que eu tática aí, aprendo um então. pouquinho de futebol, ainda mais, né, hoje em dia, trabalhando com treinadores, enfim, tem atletas que me ensinam muito sobre a parte tática, mas não é esse o meu ponto principal de trabalho, né? Então, dentro da nossa metodologia, meu ponto principal de trabalho é o ser humano. Eu falo, inclusive, que também uma das questões que eu me posiciono e falo, já fui criticada por isso, mas é a forma com que eu creio e trabalho, que eu não sou psicóloga do esporte, eu sou psicóloga do ser humano que pratica o esporte. Então, assim, até mesmo dentro da psicologia, tem que ter uma especialização em psicologia do esporte? Não. Você precisa, sim, ser especialista no comportamento humano. Porque muitas vezes mesmo, aquele atleta, ele vem não querendo falar de futebol. Ele só quer falar sobre ele. Ele só quer trazer a história dele. Ele só quer trazer dos medos dele, das ansiedades dele. Então, por trás daquele jogador, por trás daquele cara extraordinário que entra em campo, tem o ser humano cheio de medos. Cheio de medos. Quantos e quantos me chamam pré-jogo? Ju, tô com uma ansiedade assim. Ju, tô assim. Então, eles precisam também ser acolhidos muito mais, às vezes, né, nessa parte humana, do que na parte tática e técnica por mim.
Parte tática e técnica, eles vão desenvolver isso com analista de desempenho, vão até dentro do clube, fora do clube, com o treinador. Então, a gente troca uma ideia sobre isso, mas o nosso pilar principal, né, nosso viés principal de trabalho é o ser humano de uma forma integrada. Então, dentro desses 4 pilares, em cada um deles, a gente tem várias características para serem desenvolvidas e analisadas, mas o pilar espiritual, sem dúvida, eu acho que ele vem cada vez mais crescendo, ganhando força até na minha forma de trabalhar, conforme eu também vou trazendo mais força para esse trabalho dentro da minha vida. Eu acho que quando a gente tem paixão naquilo que faz, a gente coloca muito mais de nós também do que não só a parte teórica, não só a técnica, né? Inclusive, eu, desde que eu me formei, uma das frases que eu coloquei para mim dentro da psicologia, uma frase do Jung, que é: conheça todas as técnicas, domine todas as práticas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, acho que muito daquilo que você é aquilo que você conquista. E eu trabalho muito isso com eles. Assim, quem é você? Você pode ter a melhor esposa, a melhor família, a melhor psicóloga, você pode ter várias pessoas competentes que te amam do teu lado. Mas é você e Deus, o processo é teu. A gente fala tanto de processo, o que é o processo? Para mim, a vida é o processo. O processo é a tua vida, é você amar a tua vida, você amar a tua rotina, você gostar do que você está produzindo, vivendo, gostar de aprender, gostar dos teus erros, acolher os teus erros e falar, vamos ser melhor amanhã. Então, fazer com que eles entendam o processo de uma forma um pouquinho mais profunda, eu acho que muito mais, como eu falei até no começo, do que a minha profissão é a minha missão, sabe? Eu fico assim muito feliz quando eu escuto algumas coisas, quando eles mandam algumas mensagens, até as esposas muitas vezes me chamam, falam, Ju, é outro marido. Não estamos falando só de atleta, né? A gente está falando de ser humano, de pai. Então é bem gratificante. É um processo bem profundo. Very good. Já indo para a parte final aqui, Ju, porque eu sei que você tem compromisso. Atendimento. Você tem sessão. Você tem sessão e não quero ser o responsável por você se atrasar, né? Você falou de uma coisa que eu queria debater até para a última pergunta aqui. Não necessariamente com esse nome de formação integral sistêmica e tudo mais. Mas eu não acredito que o atleta ele consegue se dissociar, que é nem o atleta, nem o ser humano, né? Eu tô com um problema pessoal, mas no profissional eu dou conta. Não, eu tô bem no profissional, só que em casa tá uma bagunça. Então você não tá bem, porque alguma hora essa bomba estoura, né? Eu queria que você falasse sobre isso, pra gente ir Nós estamos falando de formação do atleta. Então nós estamos falando da formação tanto dentro de campo quanto fora de campo. Tanto da parte profissional quanto da parte pessoal. Que quanto mais ele se desenvolve como ser humano, melhor ele vai ser como pessoa e melhor ele vai ser como profissional, certo? É possível, isso que eu, indo contra o que eu acabei de falar, é possível um atleta não estar bem em casa e performar bem dentro de campo e vice-versa? É possível, tá? É possível. Eu concordo com você e eu venho muito também dessa linha de raciocínio de que aquela frase até antiga, né? De não leve os problemas da casa para o trabalho. A gente é um ser humano integrado, então, claro que se você tem um problema familiar, isso está dentro de você, isso está dentro da tua mente e cabe muito à tua inteligência emocional conseguir lidar com os cenários de uma forma assertiva, né? Então, como que é possível? Através também de trabalho e autoconhecimento. Então, eu estava com um atleta de um nível altíssimo, super conhecido, que estava com alguns problemas bem pesados familiares e por mais de uma vez, em pré-jogo, em sessão, eu falei para ele, você dá conta? Como é que vai ser para você, mãe? Ele, não, Ju, com certeza eu dou conta. O cara entrou em campo e, assim, jogava muito, continua jogando muito. Por quê? Porque já tem um nível de maturidade, de compreensão de que eu estou entendendo o que está acontecendo, eu estou trabalhando em relação a isso, estou fazendo a minha parte, eu estou cuidando também dessas questões familiares, mas agora eu preciso ir jogar. Mas agora eu preciso ir trabalhar. Né? Então, o dar conta, o conseguir, é perceber que o cenário pode estar muito complicado em relação a outras áreas da tua vida, mas neste momento, o que eu tenho que fazer?
Né? A gente tem várias histórias, inclusive até de atletas, ou até mesmo aconteceu comigo, de às vezes você perder um ente querido, acontecer alguma coisa, que você está passando por uma situação né, de uma dor emocional enorme, até menino de base, coisa mais fofa de acontecer isso do clube, falar, você quer jogar ou você quer uma semana? Não, eu quero jogar. Lá no Boston mesmo já aconteceu. O menino perdeu a mãe, o clube falou, não, pode ficar X dias. Ele falou, não, eu quero voltar pro clube, eu quero jogar. Porque muitas vezes estar em campo para eles até é um alívio. Né? Então, não significa, né, que a gente não vai olhar para esses aspectos. Eu vou acolher esse menino, eu vou atender ele, vamos elaborar esse luto, vamos trabalhar essa dor emocional, vamos trabalhar os problemas pessoais, mas a partir do momento que você vai se desenvolvendo, isso não vai mais ser o impeditivo para que você consiga chegar em campo e se desenvolver bem. Mas também, se não conseguisse falar, não, eu preciso desse tempo para mim, a gente precisa respeitar, porque eu falo, o ser humano não é uma matemática exata, né? Então, cada um corresponde de uma forma. Tem gente que tem essa virada de chave mais rápida ou até deseja estar em ação, e tem gente que precisa de um tempinho a mais, às vezes, para resolver alguma situação. Mas nem sempre o futebol te dá esse tempo, né? Então, por isso, inclusive, que é tão importante eles terem um trabalho de um psicólogo, de um acompanhamento constante. Outra coisa que eu falo que não trabalho, não funciona, é SOS e vem apagar um incêndio. Gente, não é um trabalho de apagar incêndio. Eu falo assim como treinamento físico, treinamento tático, treinamento técnico, é a consistência. Você precisa passar por um processo para que você realmente chegue no alto nível. Então, o meu trabalho, ele realmente é um trabalho a longo prazo, né? É um trabalho de pelo menos aí, no mínimo, né, que a gente faz de contrato, é no mínimo 3, 4 meses, para você realmente entrar no processo e ter uma percepção do que a gente está falando. Mas a grande maioria dos atletas rodam 2, 3, 4 anos comigo e isso realmente é o que faz a diferença. Eu acredito muito no que você acabou de falar, inclusive maturidade emocional, ela está relacionada com a capacidade de você ressignificar rápido, né, as coisas que acontecem, né? Perfeito. Até porque dificuldade todo mundo tem, Sim. e não é o que acontece que vai determinar para onde que essa pessoa vai, e sim o que ela faz a respeito do que Perfeito. acontece. E até nesse mesmo caso do atleta que você falou da mãe, ele teve uma maturidade absurda de ressignificar de maneira muito rápida para onde que ele queria ir, porque aconteceu o fato e vambora, Sim. né? Muito legal. Exatamente. E é assim que a gente vai construindo, né, o fortalecimento mental, administrando da melhor forma possível com o que aquele atleta, aquele ser humano dá conta de fazer nesse momento, mas também aumentando a capacidade de ressignificar. Então, a partir do momento que eu consigo ressignificar mais rápido, eu vou ter resultados condizentes àquele tempo de dor. Agora, aquela pessoa que fica muito tempo naquele tempo de dor, né? Deserto é lugar de passagem, não de permanência. Aí é da capacidade de cada um. Tem gente que mora no deserto, tem gente que fala, opa, deserto, vou passar rapidinho. Aí também vai de encontro com a teoria que eu estava falando para você, né, lá atrás, que a força do desejo tem que ser maior do que a força da resistência. Porque tem gente que de algum problema, alguma situação específica, faz daquilo, né, um tempo de permanência muito grande. Fala, não, calma, vamos olhar para isso, vamos entender, vamos melhorar e vamos para frente. Né? Então, isso também faz parte do trabalho mental. Né? A gente conseguir trabalhar com aquelas forças que acabam sendo impeditivas de você chegar no resultado que você deseja, de uma forma que isso seja mais rápido. Logo, um atleta que consegue ressignificar rápido as situações que acontecem, sim, é um diferencial competitivo perante os demais atletas. Com certeza. Com certeza. É uma mentalidade voltada para o sucesso. Não só o atleta, mas o ser humano mesmo. A gente vai focar no problema ou na solução. Né? A gente não está de forma alguma desmerecendo a dor de cada um, a dificuldade de cada um. Mas como mesmo você falou, a gente sabe. Eu falo, é o caos da vida adulta. A vida é um caos. Então, cabe a nós lidar com ela da melhor forma possível. E os atletas tadinhos, não é nem o caos da vida adulta, é o caos da adolescência. Eles já vivem isso desde muito cedo. Então, assim, precisa olhar para tudo isso com uma força de querer resolver e não de querer ficar acomodado em cima
dá dificuldade. Nossa, eu postei isso domingo retrasado. Todo grande homem é fruto de pressão. Pressão é um privilégio porque o caos é o estado natural da vida. Você não pode ser grande se não souber operar no caos. Exato. Então, se está sob pressão em meio ao caos, apenas agradeça. Apenas agradeça. Falo muito sobre isso. Agradece e vai. Não espera estar tudo a favor. Vai você fazer tudo dar certo, mesmo com tudo contra. Muito bom. Finalizando, fala um pouquinho sobre o teu método. Convida os pais, os atletas que estão aqui acompanhando junto com a gente o TDFcast para já conhecer o seu trabalho e agora para conhecer a ferramenta que você tem à disposição para eles poderem entrar em contato contigo. Então, meu Instagram é @julianamazepa. Lá vocês vão conhecer um pouquinho mais de mim, do meu método, do meu raciocínio. Hoje eu tenho já uma agenda voltada à maioria dos atletas de categoria profissional, mas eu tenho um time, como eu falei, de 5 psicólogos que atendem comigo, categoria de base, atendimento aos pais. A gente faz todo um processo também, né, de estruturação externa ali fora do campo, o que for necessário. Não tem nada fechado, nada rígido. Eu gosto muito de fazer essa primeira análise. Cada família é uma família, cada pai deseja, precisa e quer um determinado tipo de atenção, de desenvolvimento para o filho, de uma participação. Tem responsáveis que gostam de participar, outros não, enfim. Então, a gente faz um trabalho bem personalizado aí a partir de uma primeira sessão. Primeiro ponto sempre é marcar uma sessão com os pais, uma sessão com o atleta, psicólogo responsável pelo processo, também comigo, e aí a gente monta um plano de ação específico para aquele atleta, para aquela família, e aí faz o processo acontecer. Muito bom. Ficou claro aí, diretor? Mais claro impossível. Muito bom. Obrigado pela disponibilidade de você ter vindo aqui, trocado experiência. Eu acredito muito que você sabe coisas que eu não sei, eu sei coisas que você não sabe. A gente troca experiência, todo mundo cresce, evolui e aprende. Acho que esse que é um dos sentidos da vida também, né? Sim. E esse é o intuito aqui nosso do TDFcast, que é gerar valor, principalmente para os pais que estão com os filhos em busca do sonho, que por muitas vezes não tem um direcionamento, não tem um lugar para onde tirar informação, sabendo de fato o que é que deve ser feito para poder evoluir. Então, obrigado pela contribuição. Imagina, obrigada a você, Vini, pelo convite. Quando quiser, pode chamar, tuas ordens. Eu falo muito dessa questão dessa missão. Eu acho que dentro da nossa profissão existe essa entrega, esse desejo de fazer pelo outro. E com certeza, minha missão é servir o que eu puder fazer não só para que os atletas sejam cada vez mais felizes e leves na escolha que eles fizeram, mas para que esses pais também, né, não sofram tanto e entendam cada vez mais a importância deles no processo, mas também a necessidade também de perceber o quanto esse filho precisa, em muitos momentos, viver etapa por etapa. Tá bom? Obrigada pelo convite, gostei muito de estar aqui. E vamos seguir, né? Fazendo mais pelo futebol. Show de bola. Bom, esse foi o TDFcast número 90 com a Juliana Mazepa. Tenho certeza que agregou bastante junto com todos vocês. Um beijo no coração e até o próximo.